Todos nós, amém? Vamos iniciar o nosso culto então. Convido os irmãos que estão chegando a tomar os seus assentos, seus lugares. Esse momento aqui nós separamos para estarmos aqui reunidos como igreja. Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo, eu sou um dos pastores aqui dessa igreja e para mim é um motivo de grande alegria mais uma vez receber você que é membro aqui dessa igreja e você também que nos visita, é a primeira vez aqui na nossa igreja. Sinta-se à vontade aqui na Igreja Batista Jardim Floresta. Mas antes de iniciarmos e entregarmos aqui para os nossos irmãos do Ministério Creio, para cantarmos ao Senhor alguns louvores, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui alguns avisos. Como já é de costume nosso, todas as terças-feiras, 19h30, nós temos aqui o culto de oração da nossa igreja. Nesse sábado, nós tivemos aqui a nossa vigília ontem, né? Foi um tempo muito precioso que nós nos reunimos, estivemos aqui orando uns pelos outros e justamente na terça-feira é esse tempo que nós fazemos isso também. Então, todas as terças-feiras, 19h30, aqui na igreja nós temos o nosso culto de oração. O segundo aviso é para as mulheres da nossa igreja, tá? Amanhã, segunda-feira, dia 12 de janeiro, às 19h30, terá continuidade do Clube do Livro do Ministério de Mulheres. Então, amanhã, 19h30, ali na sala 5, que é a sala lá de cima da igreja, as irmãs do Ministério de Mulheres estará dando continuidade ao estudo do livro Contentamento. Então, você que tem um livro, pastor, eu não tenho livro, mas quero participar, venha também, que é um tempo muito precioso, um tempo de edificação. As nossas irmãs que têm participado, têm testemunhado como esse tempo tem sido precioso, de aconselhamento, de compartilhamento nesse Clube do Livro. O terceiro aviso é sobre as inscrições para o novo ciclo de pequeno grupo que nós teremos agora no ano de 2026. Então já está aberta as inscrições para esse novo ciclo que nós teremos agora nesse ano de 2026. Nós já temos ali no grupo Casa o link onde você pode responder ali algumas perguntas, você pode fazer a sua inscrição. Você que é membro, você pode fazer a sua inscrição ali para os pequenos grupos discipuladores, mas você que não é membro da igreja e quer participar também de um pequeno grupo, você pode fazer também a sua inscrição, que nós temos um pequeno grupo para quem não é membro da igreja. Então, qualquer dúvida, você pode nos procurar ali no final, que a gente vai dar mais informações sobre esses pequenos grupos, tá bom? Mas é de suma importância você fazer a sua inscrição, porque a gente precisa fazer a divisão, fazer toda essa organização desse tempo que antecede o início de mais um pequeno grupo. Seja orando por esse novo desafio, esse novo tempo que nós teremos no ano de 2026, que seja um tempo precioso, assim como foi também em 2025. Por falar em inscrições abertas, a Escola Bíblica Dominical também está com as suas inscrições abertas e já inicia no próximo domingo, tá? Próximo domingo nós já voltamos à nossa EBD. A gente ficou um tempo de recesso aí em dezembro, nessas primeiras semanas de janeiro, mas no próximo domingo, dia 18, nós iniciaremos novamente mais um trimestre aí de Escola Bíblica Dominical, com novos livros, novos assuntos. A classe de adultos estarão estudando a carta de Paulo aos 1 Coríntios, os adolescentes também estarão estudando essa carta, as nossas crianças também com materiais, livros muito bons. E por falar em Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de trazer uma informação sobre uma classe que é muito importante aqui na igreja. Não sei se os irmãos podem projetar aqui para nós, mas é a classe de Fundamentos da Fé. Eu não sei se você até você que já é membro da igreja, talvez nunca ouviu falar sobre essa classe, mas essa classe na nossa escola bíblica é uma classe de suma importância. É uma classe onde nós estudamos as principais doutrinas da nossa fé, como o próprio título vai trazer, e nós orientamos quem participar. Por que estudar os fundamentos da fé? Essa classe é muito importante para nós, para a gente conhecer melhor naquilo que cremos. Geralmente a gente chega para alguns irmãos e perguntam naquilo que acredita. Nós cremos em Jesus, nós cremos na palavra de Deus, mas muitos de fato ainda não conseguem organizar aquilo que crê, as doutrinas que acreditam. Então essa é uma classe que vai nos dar um entendimento melhor a respeito disso. Isso vai firmar também a nossa fé e para amadurecer na caminhada cristã. O próximo slide vai trazer para a gente sobre o que é ensinado aí nessa classe. Aqui tem um breve resumo, mas nós temos 10 doutrinas que nós estudamos na classe Fundamentos da Fé. As Escrituras, Deus, Cristo, Espírito Santo, salvação, igreja e as últimas coisas também. Então você que é membro da igreja há muitos anos, você quer relembrar mais uma vez, talvez esqueceu e quer ouvir novamente sobre isso, nesse link aí da inscrição da EBD, você também pode fazer a sua inscrição.
E se a gente falou aqui de pequeno grupo, você que é membro, para você fazer parte de um pequeno grupo hoje, sendo membro da igreja, você precisa ter concluído essa classe ou estar fazendo ela no momento. Então, essa é uma classe muito importante para nós, porque ela vai nos dar um entendimento melhor sobre a fé que nós temos. Tá bom, irmãos? Então, classe de fundamentos da fé, classe de adultos, adolescentes, no link você vai ter todas as informações. A partir das crianças ali de 3 anos, nós temos inscrições. O próximo aviso é sobre o devocional 365 dias com Deus. Alguns irmãos já devem ter percebido, eu mandei o PDF ali no grupo porque teve um pequeno atraso do livro físico do devocional. Então essas 3 primeiras semanas está lá disponibilizado em PDF, então enquanto ele não chega, os irmãos que irão comprar podem estar ali acompanhando pelo PDF, e assim quando chegar a gente vai disponibilizar para venda aqui da igreja. E por falar em leitura da palavra de Deus, vamos falar um pouco sobre o circuito bíblico anual de leitura. Se alguns irmãos perceberam, no final do ano, nós sempre premiamos alguns irmãos que finalizaram a leitura da Bíblia durante um ano. Nós entregamos ali uma medalha como um incentivo para que outros irmãos também possam participar e ter esse momento de intimidade com o Senhor através da leitura completa da Bíblia. Só que eu quero trazer uma informação importante, porque nos últimos anos nós seguimos ali o modelo de um link que a gente entrava no site, que vinha diretamente no nosso e-mail, e ali a gente marcava os dias que nós fazíamos a leitura bíblica, né? Tinha a divisão dos 4 capítulos que você tinha que ler por ano, mas por dia, mas a partir desse ano nós não usaremos mais aquela plataforma. Então terá agora um novo aplicativo, uma nova plataforma que nós estaremos compartilhando em breve aí no grupo Casa. Vamos mandar ali um vídeo, como é que usa esse novo aplicativo, e não será mais 4 capítulos por dia, porque o próprio irmão vai poder ali marcar os dias que leu. Se você quiser ler quiser ler 5 capítulos, 10 capítulos por dia, você vai ficar à vontade, porque ali vai ser sempre uma lista, como se fosse uma lista de checklist para você colocar ali os textos que você leu, tá bom? Então, de forma oficial, nós sempre iniciamos no dia 1º de fevereiro, que a partir do dia 1º de fevereiro, você lendo esses 4 capítulos, no finalzinho de dezembro você conclui. Mas se quiser ler desde agora, já fique à vontade, tá bom, irmãos? E aí, nos próximos dias, nós estaremos mandando as demais informações. O último aviso é sobre o treinamento do ANSE, tá? O ANSE, ele continua de férias, em fevereiro ele volta. Em fevereiro também, no dia 8, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, terá um treinamento. Então, se você que é membro da igreja, quer conhecer mais sobre esse ministério, como é que ele funciona, como é que ele atua, o que ele faz, quais são as áreas, quais são as pessoas que ele alcança aqui na igreja, você pode vir aqui no dia 8 de fevereiro, às 9 horas da manhã, que terá esse treinamento para você que é membro. Amém? Então, esses são os nossos avisos. Tem um irmão ali trazendo ali sobre o último aviso. Falamos do Ministério de Mulheres, né? E agora falando aqui com o Ministério de Homens. Enquanto o Ministério de Mulheres lê a Bíblia, estuda ali livros, né, de contentamento, o que os homens vão fazer? Jogar um futebol, né, não, Vasconcelos? Então, dia 17, próximo sábado, né, ali no campo do Jardim Floresta, às 8h30, tá? Futebol dos homens. Qualquer dúvida, você pode procurar o Vasconcelos. Você que é homem, quer jogar um futebolzinho de crente, no próximo sábado, 8h30, no campo do Flamengo do Jardim Floresta. Irmãos, abram sua Bíblia rapidamente no Salmo de número 68. Salmo de número 68, versículo 19. Salmo de número 68, versículo 19. A minha versão diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia após dia carrega os nossos fardos. Deus é a nossa salvação. Irmãos, nós estamos aqui diante desse Deus. Talvez você chegou aqui essa noite sobrecarregado, cansado, talvez fisicamente, talvez psicologicamente, por conta dos desafios, das aflições, aquilo que você tem enfrentado diariamente. A rotina é pesada, é cansativo. Todos nós passamos por essas fases, todos nós lutamos diariamente contra esses fardos que são levados, colocados sobre nós.
Mas a boa notícia é que nós temos na palavra de Deus um Deus que dia após dia carrega esses nossos fardos. Esse mesmo Deus que carrega e carregava os fardos do povo de Israel aqui no Salmo, é o Deus revelado em Cristo Jesus. E Jesus, ele fala a mesma coisa: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Esse é um chamado para nós, esse é um chamado para o povo de Deus, para estarmos aqui essa noite diante do Senhor, com os nossos ouvidos espirituais atentos, com os nossos olhos espirituais atentos, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Não só para receber, mas para oferecer a Ele o nosso culto. Seja através da sua oração, seja através do seu louvor, da sua adoração, do levantar de mãos, do cantar, seja através da meditação da palavra de Deus. Nós chegamos aqui e nós cremos pela fé que esse Deus, Ele carrega e leva os nossos fardos. Portanto, meu irmão, coloque o seu coração diante do Senhor essa noite, adore o Senhor em espírito e em verdade, você possa deixar de lado aquilo que te atrapalha, talvez aquilo que tem te deixado noites em claros, as distrações que talvez estão aí ao seu redor, e olhar para o Senhor. A oração que o salmista diz é: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos essa noite e receber o nosso culto. Vamos baixar nossas cabeças, meus irmãos. Senhor, essa é a tua igreja, Pai, esse é o teu povo. Nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, talvez muitos cansados, sobrecarregados, cheios de fardos, mas a boa notícia, Pai, é que o teu fardo é leve. A boa notícia, Pai, é que nós temos aonde e com quem, Senhor Deus, deixar esse fardo. Obrigado, Jesus, porque o maior fardo que tinha sobre nós, que era a condenação do pecado, o Senhor derramou, o Senhor levou sobre o Senhor através da cruz. Obrigado, Jesus, por ter morrido e ressuscitado ao terceiro dia e ter nos dado acesso livre ao Senhor. Bendito és tu, Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Bendito és tu, Senhor Deus, que nos deu acesso hoje através da pessoa de Cristo. Que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração. Que o Senhor receba, Pai, os nossos louvores. Escute cada pedido feito essa noite, Pai. Esteja, Senhor Deus, ouvindo cada pedido feito aqui essa noite. Que os louvores sejam entoados, Pai, a Ti. Receba, Pai, a nossa adoração. Fale conosco por meio da Tua palavra. Use o Teu servo, Pai. Que Teu Espírito Santo fale conosco. E que os nossos fardos sejam colocados diante do Senhor. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé e vamos adorar a esse Deus. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, e sejam todos pra ti, ó Deus. Vamos dizer pra ele. Levante suas mãos. Eis-me aqui, rendido estou. Você já sabe a letra, fecha teus olhos e declara pra ele. Eu sou teu e tu és meu. A tua noiva declara, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida toda honra para ti, Jesus. a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Diga. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Declare a ele: minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória a Deus, rendido nós estamos. A Bíblia diz que os anjos
louvam, adoram e exaltam sem cessar a Deus. Eu te convido nesta canção, que todos já conhecem também, a se entregar a esse Deus maravilhoso, a se render mesmo aos pés do Salvador, porque Ele é digno e é por isso que nós estamos hoje exaltando o nome dEle. Amém. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a eles cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Jesus, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Cante. Tu és digno de tudo, Jesus, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Não há ninguém como tu. Tu és digno, Jesus. Diga assim: dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo.
exaltamos. Te exaltamos. Cante, igreja. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Eleve o teu coração a Deus. Te exaltamos. Ele é merecedor. Oh, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, Senhor. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado seja o trono dos céus. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sempre o trono dos céus. Diga, te exaltamos. Te exaltamos. Cordeiro de Deus, Te exaltamos. Jesus, Te exaltamos. Ó Senhor. Te tu és exaltamos. digno. Te exaltamos. Ó Senhor, Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. não há outro como tu, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a teu Glória a nome. Esse momento é o momento em que nós nos reunimos como igreja, entendendo que nós somos semeadores na casa do nosso Deus. E por conta disso nós aprendemos que tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, seja por meio de proventos, seja por meio de qualquer coisa que a sua graciosa e benevolente bondade nos alcance, nós aprendemos que não é para nós sermos acumuladores. Nós entendemos que um rio precisa fluir para que ele possa alcançar o mar. E nós entendemos pela palavra de Deus, amados, que nós, enquanto cristãos, como pessoas que professam a fé na palavra do Senhor nosso Deus, nós aceitamos quando a palavra nos diz que Deus ama quem dá com alegria. E nós aprendemos por meio de tudo que acontece ao nosso redor, que tudo que nós fazemos nessa terra gera custos. Para você estar aqui bonito como você está agora, você teve que tomar um banho, você teve que ter uma luz ligada, pelo menos uma vela acendida que você teve que comprar, você teve que empenhar recursos nisso. E para nós termos toda essa estrutura funcionando, nós temos recursos que Deus nos proporciona ofertar e dizimar na sua casa. E nós não fazemos isso de maneira alguma por obrigação. Nós fazemos isso com alegria, com felicidade, com prazer, com generosidade em nosso coração, porque nós entendemos que o Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. E nós só podemos dar porque primeiro Ele nos deu. Então, se nesse momento você está com alegria no seu coração para entregar o teu dízimo e a tua oferta, aproveite. Esse é o momento em que a igreja está liberada para semear no reino de Deus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. É um momento crucial da Bíblia. Nós percebemos quando Deus estava ali falando com Moisés. E Deus fala algo muito interessante que hoje eu acho que teria uma geração que estaria completamente satisfeita. Porque Deus fala para Moisés: Moisés, vai, eu vou colocar um anjo te acompanhando durante o teu caminho, durante a tua jornada. E eu sei que tem muitos lugares que quando se fala em anjo, o povo falta voar. E talvez seja até contraditório eu, que tenho o nome de anjo, Gabriel, falar contra os anjos. Não, não é isso. Mas é que muitas vezes nós vemos uma geração que quer ver o anjo passeando na igreja, que quer ver o anjo que está do lado do Gustavo, o anjo que está do lado do Kevin, mas se esquece do principal, que é o que Moisés não abriu mão. Ele disse: não, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei.
Talvez para uma geração que está acostumada com coisas de um mover fictício, ou de um mover que não é real, estaria suficiente ouvir Deus dizendo: olha, eu vou mandar um anjo, Kevin, te acompanhando para onde você for. E o Kevin talvez desse um pulinho ali, ele já levantou a mão feliz. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus daria ordem aos seus anjos. Para quê? Porque eles são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu não estou falando contra os anjos, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós não podemos ter a visão de querer que o anjo esteja no lugar se a presença dele não estiver. Nós temos que lembrar do que Moisés falou: não, Senhor, não importa se tiver anjo X, Y ou Z, eu quero a tua presença, porque a presença dele nos basta. A Bíblia se refere a um anjo que nós sim podemos pedir continuamente conosco: o anjo do Senhor, o nosso Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que nessa noite eu e você iremos encher o nosso peito e dizer para Ele assim: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? A tua noiva diz para ti: Senhor, tua presença é o que me basta. quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Apenas a igreja do Senhor cantando pra Ele. Cante. Se eu não tenho a ti, sem ti, Senhor, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Apenas as vozes dizem pra Ele: se eu não tenho a ti, Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Olá, igreja, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco. E Deus seja louvado pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos, para louvarmos como temos feito. E hoje nós temos a grata alegria de apresentar 3 crianças, tá? Mas eu quero chamar aqui a primeira família, o Marcelo e a Letícia.
Nós vamos apresentar a pequena Liz, também o Emanuel, é o primogênito deles. Venham aqui à frente. Tá? Nós não batizamos crianças, mas nós temos uma prática de apresentar diante de Deus, diante da igreja, não que vá conferir a essas crianças apresentadas uma bênção especial ou diferente, mas nós pedimos que a igreja esteja orando, agradecendo a Deus pela bênção dele conceder, no caso, a Liz, segundo filho do Marcelo e da Letícia, dos 6 ou 7. Tá? E nós então nos alegramos como igreja pela bênção que Deus concedeu. Marcelo e Letícia já sabem da responsabilidade que eles têm diante de Deus, de cuidar dos seus filhos e guiá-los no caminho do Senhor. É responsabilidade deles, eles não podem terceirizar a igreja ou qualquer outra pessoa, está nas mãos dele mostrar o caminho do Senhor para os seus filhos, tá bom? E agora, deixa eu pegar aqui a Liz. Oh, meu Deus do céu. Sangue forte esse do Marcelo. Olha. Glória a Deus. Nós temos um presente, tá? Tá aqui, tá? Para poder acompanhar. Aquela Bíblia para criança, tá bom? E reforçando, desde agora, vocês já sabem, a Bíblia tem que ser lida para a criança. Pastor, mas ela é tão pequenininha. Leia. Ela tem que crescer sabendo que é um hábito natural. Ela tem que entender que isso é normal, como respirar. Leia a palavra de Deus. Igreja, por favor, me acompanhe em oração. Deus Santo, colocamos diante de você, Senhor, a vida da pequena Liz, ó Deus. E agradecemos, ó Pai amado, por esse privilégio que o Senhor deu ao Marcelo e à Letícia, Senhor, de cuidar, ó Pai amado, da Liz, do Emanuel, ó Pai. Pedimos que Teu Espírito dê sabedoria a este casal, para que eles, ó Pai, eduque sua criança no caminho que ela deve andar, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, esteja sempre perto da Liz, ó Pai. E de maneira que ela vá crescendo, ela vai entendendo, ó Pai amado, o Teu propósito, o Evangelho, para que no tempo oportuno, a Liz possa dizer: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ó Pai. Abençoe e guarde esta família, Senhor. Que eles sejam, ó Pai amado, sempre alimentados pela Tua palavra. E que a Liz, ó Pai, tenha um lar feliz, contente, firme no Senhor. Assim nós oramos, gratos como igreja, como irmãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Uma fotinha? Chega aí, Gustavo, pastor Gustavo. Pega. Tranquilazinho. Tá. E agora temos uma família que é um pouco maior. Vou chamar aqui o Queiroz, a Débora, Joaquim, o Tomás, Mateus e Lucas. Podem vir aqui à frente. Vem, Joaquim, vem, Tomás. Vem. Uma das coisas que falamos aos pais sobre apresentar as crianças é que o fato de apresentar não vai conferir a essa criança uma bênção diferente, especial, algo místico. É agradecimento a Deus. Quando nós apresentamos os nossos filhos, nós estamos agradecendo a Deus pela bênção que Ele concede. E a igreja se alegra, a igreja fica feliz por poder apresentar. E aqui nós temos uma grande família, né? E aí, meu amigo, tudo bom? Aqui a tarefa é quadruplicada, né, Débora? Mas graças a Deus, pela bênção, pela força que Deus tem dado a esta família. Quando nós visitamos a Débora, eu falei, a Débora estava com a cara cansada, né? Os bebês ainda estão pequenininhos, mas Deus tem dado a eles sabedoria para cuidar dessas preciosidades, tá bom? Eu vou pegar um e o pastor Gustavo vai... sim, um presente.
tá. Esse aqui é quem? Esse é o Mateus. Vem, Mateus. Estava ficar com o Lucas. O Queiroz foi olhar na pulseira para saber quem era, viu? Então tá aqui, deixa eu chegar aqui. Vem mais para cá, Gustavo. Chega aqui pertinho. Igreja, por favor, me acompanhe também em oração. Deus Santo, obrigado também por esta oportunidade de apresentar o Mateus e o Lucas diante de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por estas bênçãos, ó Pai, que o Senhor concede ao Queiroz e à Débora, ó Deus. Obrigado pela força que o Senhor tem dado a eles, ó Pai amado, por esse desafio, Senhor, de criar crianças tão pequenas ainda, Senhor. Mas obrigado porque eles já entendem o compromisso que eles têm de educar seus filhos no caminho do Senhor, ó Pai. Que eles tenham sabedoria vinda de Ti, Senhor, para que com alegria e com zelo possam ensinar a Tua santa palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus amado, que na caminhada, Senhor, de ensino, de educação na Tua palavra, tanto o Lucas como o Mateus, o Joaquim e o Tomás, Senhor, possam ir aprendendo e conhecendo mais o Evangelho. E no tempo oportuno, eles possam dizer: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ó Pai. Proteja e guarde, ó Pai, esta família, Senhor Deus, que a Tua palavra seja um alicerce sempre, ó Pai amado, neste lar, nesta casa, Pai. Assim oramos gratos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Fotinha oficial. Amém. Está aqui o presente. Aqui, meu amigo. Meu Deus do céu. Meus irmãos, as crianças, por favor, vocês podem se dirigir até a conexão e vocês vão pegar algumas folhas. E aqui é um aviso para os pais, tá? Nós temos 2 folhas ali, 2 materiais preparados com base na mensagem que nós iremos pregar agora. O primeiro material é para crianças de 4 a 7 anos. O segundo material é para crianças de 8 a 11 anos, tá? Porque é importante, vocês pais têm um papel importantíssimos aqui. Porque as crianças, elas irão pintar, elas irão responder algumas questões, os maiores, com relação à mensagem que vai ser pregada. Mas no verso da folha, nós temos uma tarefa para casa. E aqui é onde os pais entram. Você não vai simplesmente permitir que o seu filho possa pintar ou fazer algum exercício durante a mensagem e deixar a folha aí. Você, como pai, vai levar a folha para casa, porque no verso nós temos um material para você conversar com o seu filho. Você vai seguir o roteiro que está ali e você vai falar com o seu filho, como por exemplo, provações. Nós vamos falar sobre provações hoje. E você vai ter essa oportunidade de falar com o seu filho, tá? Não despreze esse momento com o seu filho de ensino da palavra de Deus. Até porque você estará aqui ouvindo a mensagem do Senhor, tá? Qualquer dúvida, você pode nos procurar, me procurar o pastor Gustavo também. Irmãos, abram suas Bíblias lá na carta de Tiago. Nós vamos hoje expor o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Nós falamos domingo passado que ser cristão não é simplesmente estar presente no culto. E também não é apenas ler a Bíblia. Isso é importante, estar no culto, ler a palavra de Deus, orar. Mas o cristianismo verdadeiro, ele é um estilo de vida. Esse estilo de vida, ele não se desenvolve quando não há maturidade cristã. Hoje, nós iniciamos uma série sobre maturidade cristã e nós iremos utilizar a carta do irmão de Jesus Cristo, Tiago. Mas antes de nós entrarmos na exposição do texto, nós precisamos entender
de onde é que nasce a carta de Tiago. A carta de Tiago, ele surge em um momento, em um cenário de forte pressão, de sofrimento e de perseguição aos nossos irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo. Tiago, que é o autor, ele é irmão do Senhor Jesus Cristo segundo a carne. Ou seja, ele nasceu do casamento entre José e Maria, no caso Tiago, irmão de Jesus. E ele se tornou, Tiago, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Algo interessante é que Tiago nem sempre seguia Jesus. Tiago só foi se converter depois que Jesus Cristo ressuscitou. E ele, se você presta atenção em Tiago capítulo 1, versículo 1, ele endereça a sua carta. Ele diz, as 12 tribos dispersas entre as nações. Essa expressão que ele usa, 12 tribos, é uma forma dele se referir aos cristãos, judeus, que haviam se espalhado para fora de Jerusalém. Estavam espalhados pelo mundo. Está por causa da perseguição que eles sofriam dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, porque eles eram cristãos. E é nesse contexto que Tiago escreve sua carta. E nós temos aqui dois problemas na igreja primitiva. O primeiro problema é um problema externo, ou seja, eles estavam sendo perseguidos, eles tiveram que sair das suas casas e para fora de Jerusalém, estavam enfrentando pobreza, enfrentavam injustiça social e sofrimento real diante das aflições da vida. Mas o segundo problema era um problema interno. E talvez esse segundo problema seja mais perigoso ainda. Porque a fé deles ainda era uma fé confusa, estável, uma fé ainda imatura. Muitos, eles criam em Jesus, mas ainda não sabiam como viver essa fé em uma situação de provação, em uma situação difícil. E Tiago escreve para essa igreja. O mesmo exemplo seguiu Pedro. A carta de 1 Pedro também foi para os cristãos que estavam dispersos, a fim de animá-los, de situá-los diante da verdade da palavra de Deus. Bom, Tiago, ele escreve de uma maneira muito prática. Se você ler a carta de Tiago, você vai ver que Tiago não está interessado em ficar discutindo teologia. Ele quer saber como a fé que você crê se manifesta na sua vida real. Como você reage ao sofrimento, como você lida com as tentações, como você usa a palavra, a tua língua, como você trata o próximo, como você lida com o dinheiro, com o status, com o poder. Para Tiago, tudo isso vai revelar a sua fé, se ela é uma fé viva ou é apenas uma fé falada. Você vai notar também que na carta de Tiago, ele usa frases curtas, diretas e cheias de imperativos. Ele não está construindo um argumento teológico rebuscado. Ele lança verdades e que exige do leitor da palavra de Deus respostas que são imediatas. Portanto, a carta não é apenas para ser compreendida, mas principalmente a carta de Tiago, ela é para ser obedecida. E por isso ela é tão importante para nós. O objetivo da carta é conduzir a igreja à maturidade. Por isso essa carta é atual para nós. Porque ela fala com uma igreja que vive uma tensão entre discurso e prática. Entre estar aqui no culto louvando ao Senhor, mas na vida ordinária, na vida cotidiana, serve a Deus com a mesma empolgação que canta aqui os louvores? Ela confronta um cristianismo que ouve a palavra de Deus, mas não deixa essa palavra governar a sua vida. Uma fé que sabe o discurso correto, uma fé que sabe dizer o que Deus espera, mas não resiste à obediência prática da palavra de Deus. Tiago incomoda muitos,
porque ele não aceita uma fé que é de aparência, nem uma espiritualidade que se limita ao culto, ou alguns momentos de oração no seu quarto, na sua casa. Ela nos obriga a responder uma pergunta que é simples, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que pode ser difícil. Aquilo que eu creio, eu realmente permito que governe a minha vida? Então, diante disso, nós vamos para a primeira mensagem nesta série de mensagens em Tiago. O tema de nossa mensagem é a maturidade que nasce nas provações. Nós vamos ler por partes, tá bom? E a primeira parte, o primeiro bloco, nós vamos falar sobre a perspectiva correta sobre as provações. Vamos ler, por favor, Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos orar. Senhor, me conduza, Senhor, nesta mensagem, ó Deus. E fala à tua igreja o que tu queres, ó Deus. Que eu seja um instrumento na tua mão, naquilo que foi preparado, Senhor. Mas independente do que foi preparado aqui, que o Senhor mesmo possa conduzir, para que eu seja o teu mensageiro. E que sejamos agraciados hoje com a tua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei com relação a vocês, mas esse início de ano para mim tem sido um início de ano desafiador. Talvez o início de ano mais difícil que eu tenha vivido, pelo menos o que eu esteja lembrando. Hoje é 11 de janeiro, e eu já vivi tantas emoções, tantos desafios, tantos conflitos. Terça-feira eu estava orando a Deus, e eu estava me perguntando assim a Deus, o ano nem começou, já está desse jeito, o que eu posso esperar desse ano? Me fortaleça, Senhor, porque já está difícil. Mas eu sei que eu não sou o único. Eu sei que as provações da vida vêm sobre todos. E talvez para você também esse início de ano esteja sendo um início de ano desafiador. Talvez as semanas estejam difíceis, o trabalho já tenha te puxado mais do que normal, os problemas em casa, as discussões com seu marido, as discussões com a sua esposa, os problemas com os filhos já estejam grandes, decisões difíceis a serem tomadas, contas para pagar, conflitos que era de 2025 e que vieram com você para 2026, ou mesmo lutas internas que ninguém sabe, ninguém vê, só você sabe, só você enfrenta. E por que isso é interessante falar aqui? Porque talvez quando a gente venha para o culto, a gente pense em falar com Deus, em encontrar no culto algum alívio. Talvez a gente pense, Deus, me dá um alívio para o meu problema, me dá um descanso, me ajuda a aguentar mais um pouco, e talvez seja a nossa oração. Só que, lendo Tiago, e em especial esses versículos do 1 ao 12, ou mesmo do 1 ao 4 que nós lemos, a carta de Tiago encontra pessoas exatamente como eu estou descrevendo aqui. Ela não foi escrita, como eu falei, para uma igreja que estava confortável, para uma igreja que estava descansando, a igreja que vivia o melhor momento. Foi escrito para pessoas pressionadas, pessoas que estavam aflitas, pessoas que foram expulsas de suas casas, pessoas que estavam sofrendo por seguir a Cristo. Se olharmos para o início da carta de Tiago, nós vamos perceber que ele não começa dizendo, gente, eu sei que vocês estão sofrendo, olha, vai passar rápido. Não, confia que vai dar tudo bem. No final tudo vai se ajeitar. Ele começa a sua carta confrontando
a maneira como aqueles cristãos estavam entendendo e vivendo a fé no meio das dificuldades. E aqui surge a forte tensão nesse texto que nós lemos. Porque Tiago percebe que muitos cristãos, eles criam em Jesus, mas ainda não tinham o amadurecimento suficiente para viver essa fé quando chegavam as provações. A fé funcionava talvez no discurso, a fé funcionava no louvor, a fé funcionava nas orações, mas a fé travava na prática, na vida prática, no meio das perseguições. Funcionava no culto, mas não se sustentava diante das aflições da vida. E isso muitas vezes, como nós falamos domingo passado, vai revelar a imaturidade dos irmãos, ou a nossa própria imaturidade. O que Tiago nos ensina, logo no início da carta, é que o sofrimento não é apenas algo para ser suportado, mas é algo que Deus usa. E Ele nos faz olhar para o sofrimento, para as provações, como algo que Deus está usando em nossa vida. Isso vai nos confrontar, porque a nossa tendência natural é fugir da dor, é reclamar da dificuldade, é questionar a Deus, é questionar a bondade de Deus. Por que, Senhor? Por que isso, Senhor? As coisas não estão saindo como eu planejei. Tiago, porém, vai nos ajudar a mudar o nosso foco. Ele nos chama a olhar para o que Deus está produzindo em nós por meio das provações que estamos enfrentando. Tiago nos chama a responsabilidade diante de Deus, de crescer, amadurecer e aprender a depender de Deus. Não apesar das provações, mas por meio das provações. A grande ideia, que eu gostaria que vocês pudessem memorizar, e talvez seja difícil, mas pelo menos entender, é que Deus usa as provações para produzir perseverança e formar uma fé madura em quem aprende e depende dele com sabedoria. Vou ler novamente. Deus usa as provações para produzir perseverança e formar uma fé madura em quem aprende e depende dele com sabedoria. Tiago, ele começa de um jeito bem direto. E para muitos de nós, pode ser até profundamente desconfortável, porque ele não faz cerimônia, ele não prepara o terreno, ele não suaviza as palavras, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E aqui, muitos de nós podemos travar, porque alguém pode pensar: esse cara é louco, como eu vou considerar motivo de grande alegria passar por provações, passar por sofrimento, passar por perseguição, sofrer morte de pessoas queridas? Mas vocês já ouviram dizer que o Evangelho é loucura para aqueles que não entendem? E aqui é uma prova clara disso. Dizer que provações pode ser motivo de grande alegria vai totalmente contra a nossa lógica natural, vai contra a cultura que nos cerca. Mas Tiago, ele não está louco e nem está sendo insensível. Tiago escreve como um cristão maduro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever para nós. Ele escreve como alguém que aprendeu a enxergar a vida não apenas com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Isso aqui é muito importante. Tiago, ele não está escrevendo a partir da sua rede preguiçosa para deitar. Ele não está escrevendo tomando uma água de coco na beira da praia. Tiago era um dos que também eram perseguidos. E ele não escrevia para pessoas distantes, ele escrevia para pessoas próximas, irmãos na fé, que estavam passando por provações e sofrimentos. Quando Tiago fala,
em provações, ele não está se referindo apenas a pequenos aborrecimentos no dia. Ele não está falando do pneu que furou. Ele não está falando do arroz que queimou. Ele não está falando do chefe chato que eu tenho na repartição. A palavra usada por ele como provação dá a ideia de uma forte pressão. As pessoas que estavam sofrendo as provações, elas tinham uma forte pressão na sua fé. Eram cristãos que eram colocados em uma tensão para testar a sua própria confiança em Deus. Tiago, sabendo disso, ele não diz assim: fuja das provações, ou ignore a dor, ou corra para longe. Mas ele diz assim: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E o verbo considerar aqui, ele é importante. Porque Tiago não está dizendo que a aprovação em si é algo que devemos nos alegrar. Mas ele nos chama, ele chama você, ele chama a mim a fazer uma autoavaliação espiritual daquilo que está vivendo. Quando ele diz, considere, pense sobre as provações que vocês estão passando. Pense sobre o sofrimento que você está passando. Pense sobre a aflição que você está passando. Considere que isso é motivo de grande alegria. Mas por que motivo de alegria? A alegria aqui não é aquela emoção imediata. Não é quando você está no final de ano, no sorteio de prêmios da empresa, e você ganha um liquidificador, e você fica alegre porque você ganhou. Não é a alegria porque você recebeu uma notícia boa, porque passou no vestibular, porque passou no concurso. E nem também a alegria de saber que vocês vão ter mais um filho. Mas essa alegria aqui, que Tiago descreve para nós, é uma decisão consciente de enxergar o sofrimento à luz do que Deus está produzindo em nós. Em outras palavras, Tiago está ensinando a sua igreja, a nossa igreja, que a maturidade começa na maneira como nós interpretamos a nossa realidade. Eu vou considerar o sofrimento que eu estou passando hoje. Eu vou avaliar o meu sofrimento. E eu vou chegar à conclusão de que Deus está trabalhando para o meu bem. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Mesmo no sofrimento, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está acontecendo. Aí Tiago está dizendo, considere isso. Considere que Deus está trabalhando neste sofrimento na sua vida. Que Deus está produzindo em você algo maior do que você, para lhe deixar mais forte. É por isso que ele vai dizer, considere motivo de alegria, porque Deus não está te abandonando, você não está sozinho, Deus está com você, está lhe aperfeiçoando através das provações. Ele continua dizendo que as provações produzem perseverança. Agora tem um negócio interessante nessa palavra perseverança. A palavra grega, uponone, que Tiago usa aqui, ela significa permanecer sob carga, permanecer carregando carga. Aqui, quando ele fala dessa perseverança, é uma paciência que você vai ter. Não é aquela paciência de você ficar ali esperando o ônibus chegar e o ônibus não chega, nem aquela paciência, perseverança de você estar esperando a consulta do médico no SUS, que demora 2 ou 3 horas. Mas essa palavra significa uma resistência tal como o atleta que corre, mesmo quando os músculos parecem estar queimando, mesmo quando o fôlego está faltando, ele continua correndo, porque ele tem a linha de chegada.
ele não para pelos músculos doídos, ele não para porque está cansado, ele não para porque o corpo está dolorido, porque ele tem uma linha de chegada para alcançar. A perseverança aqui é a capacidade de suportar a pressão, mesmo que ela esteja te esmagando, mas você vai suportar. Ou seja, a perseverança vai lhe deixando cada vez mais forte. E Tiago explica que essa perseverança não é um fim, mas é um meio. Ela serve para um processo de amadurecimento. Porque se você olha no texto, você vai perceber, a provação vai produzir o quê? A perseverança. E essa perseverança é essa capacidade de você resistir. E você continua resistindo, porque essa perseverança vai produzir o quê? Maturidade. Quando você deixa que a perseverança possa agir na tua vida de forma completa, de forma inteira, como diz Tiago, de forma como Deus quer trabalhar na tua vida, você se torna maduro, completo, inteiro, sem que lhe falte nada. Ele vai dizer, a perseverança deve ter ação completa, até o fim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O objetivo de Deus não é apenas que você, como cristão, sobreviva no meio da aflição, da provação, mas é que você saia transformado por aquilo que Deus está e deseja fazer na tua vida. E como é importante nós entendermos isto, irmãos. Porque as aflições fazem parte da vida. Quem não sofre? Quem não sente a dor e a tristeza nessa vida? Todos nós. A questão é que como nós encaramos as provações que vêm sobre nós, e é isso que Paulo está mostrando para aquela igreja. Ele está dizendo, olhem para a provação e se alegre nas provações, porque Deus está aperfeiçoando a sua vida, para que você seja mais maduro, para que você seja completo, para que não lhe falte nada. E essa instrução do Espírito Santo confronta diretamente a fé de muitos cristãos, que é uma fé distorcida. Porque muitos cristãos associam a ser cristão, a receber bênção, a receber conforto, a receber prosperidade, quando há uma ausência de bênçãos, quando não há prosperidade, é porque Deus não está presente, é porque Deus deixou, é porque está faltando alguma coisa. Tiago está dizendo que Deus, Ele usa exatamente aquilo que nós queremos evitar, as provações, as pressões, as dores, o sofrimento, para produzir perseverança e nos conduzir à maturidade espiritual. Esse texto ensina que o problema não é passar pelas provações, o problema é atravessar sem discernimento espiritual, reclamando, endurecendo o coração, murmurando ou até mesmo abandonando a fé. Alguém poderia pensar assim, pastor, isso não é fácil. Para quem está sofrendo provação, não é simplesmente considerar motivo de alegria o fato de estar passando por provação, isso não é fácil. Eu entendo que Deus quer me amadurecer, me fortalecer, mas a dor dói, o sofrimento machuca, o aperto no peito é real, pastor. Eu não posso desconsiderar a minha dor do que eu estou sentindo agora. Aí eu vou dizer para você o seguinte, eu entendo você, porque eu também passo por dor, por sofrimento e por provações. Tiago também entende. É por isso que ele não para no versículo 4. Ele continua os versículos seguintes. E Tiago sabe que as provações, elas machucam. E ele vai dizer nos versículos de 5 a 8,
Como é que nós podemos sobreviver no meio das provações, colocando as provações como motivo de alegria? Então vamos lá para o ponto 2, que é a necessidade de sabedoria no meio da provação. Versículo de 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Isso aqui, meus irmãos, é algo que não é apenas para ser lido, mas é entendido e colocado em prática. Tiago sabe que todos nós passamos por momentos difíceis. A nossa primeira reação diante da dor não é buscar sabedoria, mas é confusão, é desespero. Só depois que a gente para pensar no que está acontecendo. Mas na hora que o problema chega, a nossa mente fica confusa, ficamos meio perdidos. Por isso que o texto começa com um se. A palavra de Deus, quando ela usa aqui esse se, ela está gentilmente nos convidando a sermos humildes. Porque o primeiro passo para receber a sabedoria é admitir que nós não sabemos o que fazer por conta própria, diante das provações. Eu estou passando por provação, estou passando por problemas. Eu entendo que Deus quer me provar, quer me amadurecer. Eu não estou conseguindo ter alegria no meio das provações. O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus pedindo sabedoria. Sabedoria para enfrentar esse momento da minha vida. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele não está falando aqui de conhecimento teológico. Ele não está aqui falando de acumular conhecimentos bíblicos. Ele está falando da capacidade de entender como viver corretamente diante de Deus por meio da dificuldade. É sabedoria para enfrentar as tempestades que estão acontecendo hoje na minha vida. Sabedoria aqui é o discernimento espiritual para responder às provações da maneira que possa glorificar a Deus. Geralmente quando nós sofremos, nós pedimos a Deus uma saída, né? É bem comum da nossa parte. Porque a gente quer que o problema acabe. E nós vamos orar a Deus e vai dizer, Senhor, acaba com isso. Mas Tiago sugere que ao invés de simplesmente dizer, Senhor, acabe, já que Deus está nos amadurecendo, está nos provando, Ele está dizendo, ore a Deus e peça a sabedoria dEle. Quer ver um exemplo prático? No pedido de saída, o cristão vai orar assim, Senhor, me tira dessa situação difícil. Mas na sabedoria, que é um caminho que Tiago está propondo para nós, é dizer, Senhor, eu não entendo porque eu estou passando por isso, mas me ajude a ser perseverante, a ser íntegro nos teus caminhos, enquanto eu passo por isso. Esse é um pedido por sabedoria. Não basta saber que Deus está agindo, é preciso saber que Ele está trabalhando para o nosso bem. Não basta ter um vasto conhecimento da teologia, se você não consegue colocar essa teologia em prática. A provação vai levar a perguntas como eu vou reagir, como eu devo decidir aqui, como eu vou continuar obedecendo. Aí Tiago aponta um caminho para você seguir. No meio dessas dúvidas, no meio dessas incertezas, ore a Deus pedindo sabedoria. Sabedoria para enfrentar essas tempestades. E sabe o que é maravilhoso aqui? É que a palavra de Deus diz que Deus Ele dá sabedoria. Ele dá livremente e de boa vontade. Para algumas traduções diz, Ele dá sem censura. E aí você poderia dizer assim, pastor, deixa eu te dizer uma coisa.
eu tenho orado a Deus pedindo sabedoria. E a palavra de Deus diz que Deus prometeu dar livremente de boa vontade. Pastor, mas a dor continua. Pastor, eu continuo sofrendo. O problema continua aqui. Será que Deus está mentindo, pastor? E claro, eu vou dizer, Deus ele não mente. O conflito que nós sentimos e ainda continuamos a sentir é porque muitas vezes nós confundimos o pedido de sabedoria com o pedido de livramento. Então quando você olha para a palavra de Deus e está dizendo, Senhor, me dá sabedoria, na verdade o que tu está querendo dizer é, Senhor, me livra desse negócio. Tu não está pedindo essa sabedoria para ter força, você está pedindo sabedoria para se livrar. E Deus conhece o nosso coração. A sabedoria, meus irmãos, é a habilidade que Deus nos dá de viver de uma forma a suportar o sofrimento e passar inabaláveis por ele. Imagine o cirurgião com um paciente. O paciente sente dor. O paciente diz, doutor, para com isso, eu estou sentindo dor. Mas o médico, em sua sabedoria, sabe que ele não pode parar, ele precisa terminar a cirurgia. Ele continua, mesmo que o paciente esteja sentindo dor, para que o processo possa concluir, para que ele possa ficar tratado e curado. Então muitas vezes, Deus está como médico, trabalhando em nossas vidas, e eu entendo que a gente pede, Senhor, para com isso, estou sofrendo, mas Deus ele continua, porque Ele bem sabe os pensamentos que tem sobre nós, e são pensamentos bons e não pensamentos maus. Por isso, Tiago diz, ore pedindo sabedoria. E permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre tua vida. Que a força dele possa te fortalecer dia após dia para você resistir. Que a percepção de que ele está ao teu lado até o final dos séculos é real. E você possa se fortalecer nele. A sabedoria de Deus não muda a tua situação, mas ela muda você. E quando você muda, a situação vai perder a força. E você vai ser capaz de suportar, seja o que for. Só que tem um detalhe também aqui, irmãos. Porque ele diz que não é apenas pedir sabedoria por pedir sabedoria. Ele diz, peça, porém com fé, sem duvidar. Aqui ele não está falando de dúvidas intelectuais. Mas ele está falando de um coração que é dividido aqui. Duvidar nesse contexto é pedir sabedoria enquanto você mantém o controle da sua vida. É orar a Deus pedindo sabedoria, mas sem a disposição para obedecer a resposta de Deus. Enquanto você está orando, Senhor me ajude, mas na prática, você não está se humilhando diante da mão poderosa do Senhor. Você está dizendo, Senhor me ajude, mas calma Deus, deixa que eu controle aqui a situação. Tiago descreve essa pessoa como alguém que é inconstante. Essa pessoa que ora na dúvida é comparada à onda do mar, é levada de um lado para o outro, a fé é instável. A fé muda de acordo com as circunstâncias. Hoje eu confio em Deus, amanhã já está, Deus, por que está acontecendo? Hoje ora, amanhã desiste. Hoje se submete ao Senhor, mas amanhã quer fazer do teu jeito. É instabilidade espiritual. Isso impede o amadurecimento. Uma fé dividida não consegue perseverar, porque ela nunca se entrega por completo. Tiago, ele é direto. Quem vive assim, não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Quem vive com essa fé dividida, não deve esperar coisa alguma do Senhor. E não é porque Deus é cruel, mas porque a pessoa não está disposta a depender de Deus. E para nós isso é importante. Porque quantos de nós pedimos sabedoria para atravessar os dias maus?
mas não queremos ouvir a correção do Senhor, por exemplo. Porque pode ser que a provação que você esteja enfrentando é para Deus te corrigir, te disciplinar. E quando a palavra de Deus vem dizendo para você, abandone os teus pecados, deixe a imoralidade sexual, ame sua esposa, se submeta ao seu marido, aí você vai dizer, não, isso não é para mim agora. Mas você está lá, ora, Senhor, me ajuda, me livra. Quantos pedem direção, mas não querem mudar o caminho? Querem servir ao Senhor, mas quando o pecado bate a porta, pecado, tudo bom? Por favor, entre, sente, a casa é tua. Tiago nos ensina que a maturidade espiritual exige um coração inteiro diante de Deus, não é metade não. Então eu estou passando por provação, eu peço sabedoria de Deus, mas se eu tenho essa fé dividida, como é que você vai receber alguma coisa? A sabedoria que Deus concede transforma a maneira de enfrentarmos a provação, mas ela só é recebida porque a gente está disposto a se submeter a Deus. E talvez por isso, irmãos, há tantos cristãos que lutam e não conseguem sentir a alegria do Senhor. Não conseguem, como diz John Piper, o hedonismo cristão, ele não consegue ter prazer na glória de Deus, não consegue ter prazer em Deus, não consegue ter prazer na palavra de Deus, porque é uma fé dividida. Está clamando por sabedoria, está se ajoelhando, vem para os cultos, canta louvores ao Senhor, mas na prática, tem um coração distante de Deus. Tiago alerta para essa situação. E aí ele vai para uma parte prática, que é o terceiro bloco, que do 9 ao 11, que diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Questão prática aqui, o que ele está mostrando? Que os irmãos em condição humilde, pobre, talvez até marginalizado, Tiago diz que ele deve se orgulhar de sua elevada posição. Na versão NAA, nova Almeida atualizada, ela é muito mais clara o que a palavra de Deus quer nos dizer aqui. Mas o que significa é que a pessoa que tem poucos recursos financeiros, tem pouco dinheiro, a dignidade dela, a honra dela nessa vida, não é medida pelo que ela tem na conta bancária. O cristão, ele pode ser pobre financeiramente, mas ele é rico na fé, ele é herdeiro de Deus, ele possui uma posição espiritual de honra e elevada diante de Cristo. No versículo 10, quando ele fala para o rico, ele também confronta e diz para o rico se gloriar em sua humilhação. Isso significa o quê? Que o rico, que segue a Cristo, ele deve se alegrar quando ele percebe que a verdadeira segurança dele não está na riqueza, mas está na graça de Deus, porque essa riqueza é passageira, e ele vai usar uma imagem que é muito comum naquele deserto árido ali de Israel. A flor, ela pode nascer de manhã e ficar bonita, mas com o sol escaldante do dia, ela pode murchar e morrer. Assim é a riqueza, ela pode vir, mas ela pode vir e ir embora. Se você colocar sua segurança nela, você está colocando sua segurança no nada. O que ele está nos confrontando aqui é algo que é bem comum em muitas igrejas, que associa o sucesso às bênçãos de Deus e associa as dificuldades à falta de fé. Se você tem falta de fé, você vai ser um pobre lascado. Se você tem muita fé, você vai ser rico.
Tiago, que ele vai nos dizer que Deus, Ele trabalha na escassez ou na abundância. A questão não é se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro. A questão é onde está teu coração diante de Deus. A tua honra, a tua dignidade não está em ter pouco dinheiro ou ter muito dinheiro. A tua honra, a tua dignidade está no Deus que te salvou para uma viva esperança. O que define você é a sua identidade em Cristo, não é a sua conta bancária. É sobre isso que ele está falando. Então, se por um lado ele diz para você que tem pouco dinheiro, olha para Deus. Ele que te coloca em posição elevada. Ele vai dizer para o rico, cuidado com o teu dinheiro. Porque esse teu dinheiro pode te afastar do Senhor. Deus trabalha nas provações, tendo pouco ou tendo muito. E para concluir, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Depois de falar de provação, de sabedoria, pobreza, riqueza, ele chama nossa atenção para o que realmente importa. A perseverança no meio das provações. Feliz é o homem. Em algumas traduções traz a palavra bem-aventurado. Essa palavra, essa felicidade que ele coloca, não é uma felicidade que depende das circunstâncias, mas é uma felicidade que vem da aprovação de Deus. Eu sou feliz por quê? Porque Deus me aprova na forma como eu reajo diante das provações, da forma como eu persevero diante das aflições da vida. E aí vem a promessa: receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa imagem da coroa para nós talvez possa ficar meio estranha, porque a gente pensa logo num rei recebendo a coroa. Mas no mundo antigo a coroa era feita de louros. Quando o atleta terminava a sua competição, ele recebia uma coroa. Hoje a gente coloca uma medalha no pescoço. Naquela época colocava uma coroa de louros. E aqui está dizendo que feliz é você que continua correndo, que persevera, que completa a prova. Você receberá a coroa da vida. Tiago deixa claro que a aprovação é um caminho que nós estamos seguindo, que produz em nós a perseverança. E aí, eu quero confrontar você. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Quem é você diante das provações? Você é daqueles que retrocedem? Porque Hebreus diz que aqueles que retrocedem são destruídos, porque a fé é fraca. Nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós precisamos ter uma fé firme, porque nós somos daqueles que creem e são salvos, não do que os retrocedem. Então está passando por provação, eu estou passando por provação, a minha atitude diante de Deus não é murmurar, não é reclamar, não é dizer: Senhor, apressa-te logo e acaba com isso. Mas é buscar a Deus por sabedoria, para passar por essa tempestade, porque Deus está nos provando, nos amadurecendo. A fé que amadurece, meus irmãos, não é promovida pelo medo, porque Tiago, ele faz uma ligação interessante, a perseverança ao amor de Deus. Então, pensa comigo, quantos de nós, como cristãos, nós nos aproximamos de Deus, e dizemos que eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque está com medo do que Deus possa fazer contigo. E quantos aqui vão para a igreja, oram, discipulam e cantam louvores porque querem receber mais das bênçãos do Senhor? Tiago vai dizer que aqueles que recebem a coroa da vida
é para aqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, a nossa fé será perseverante. Não é porque com medo de Deus, não é querendo receber as bênçãos de Deus, mas simplesmente porque amamos a Deus e esse é o caminho que devemos seguir. Como você enfrenta as tuas provações? Se você ama a Deus, saiba que Ele também te ama. E as provações é para amadurecer a tua fé. Baixa a tua cabeça. Coloca agora, olha para a tua vida diante de Deus. Como está hoje? Está enfrentando tribulações, provações? Examina teu coração. Pergunte com sinceridade: como é que eu tenho reagido diante das provações? Como eu tenho reagido diante das dificuldades da vida hoje? Paulo diz, Tiago diz, se lhe falta sabedoria, peça a Deus sabedoria, que Ele dá livremente, de boa vontade a sabedoria. E talvez hoje, meu irmão, minha irmã, seja um momento onde a tua oração é justamente por pedir sabedoria de Deus. Não é reclamar pela provação, não é murmurar porque o sofrimento chegou, não é se entristecer porque está passando por aflições, mas é um momento de se humilhar diante da poderosa mão do Senhor e orar a Deus pedindo sabedoria para passar pela prova de modo perseverante. Deus, Tu conheces todo mundo aqui, Senhor. Tu sabes as provações, as dificuldades, as angústias, ó Pai. Mas, Senhor, como nós vimos, ó Deus, na carta que Tiago escreveu para aqueles nossos irmãos que estavam sofrendo, ó Deus. Carta inspirada pelo Teu Espírito Santo, que é útil para nós hoje, nos mostrando que a provação não é momento para murmurarmos, para entristecermos, para reclamarmos, mas antes é um momento de chegarmos diante do trono de graça e clamarmos a Ti, Senhor Deus amado, por sabedoria, Senhor, reconhecendo, ó Deus amado, que essa provação vai gerar perseverança, e essa perseverança vai nos amadurecer, Senhor. E a Tua promessa é que estes receberão a coroa da vida, estes que amam a Ti, Senhor. Portanto, ó Espírito Santo de Deus, dê força ao cansado, ao abatido, Senhor. Que nesse momento, Senhor, seja um momento de entrega de vida, Senhor. Seja um momento de reconciliação contigo, ó Pai. Momento, ó Pai amado, de fortalecimento na fé, ó Deus. Momento de entender que a Tua boa vontade está acontecendo agora em nossas vidas. E que possamos glorificar a Ti, Senhor. Porque o Senhor nos ama. E todas as coisas vão cooperar por nosso bem, para sermos a imagem de Jesus Cristo. Assim oramos, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.